Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos tratar do capítulo 24 do livro Boa Nova, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Esse capítulo tem como título A Ilusão do Discípulo. Então vamos começar pelo título. O que é ilusão? Ilusão é um erro de percepção, é você não estar dentro da realidade. É você acreditar em alguma coisa que por alguma razão você quer acreditar, mas que nada na realidade pode confirmar aquilo. Então isso é ilusão. E nós temos uma facilidade muito grande de nos iludir. Nós às vezes queremos acreditar em coisas quando todo mundo está, às vezes até está nos alertando, não vai por aí, não vai dar certo, mas a nossa cabeça está tão fixada naquilo, naquela crença, que nós não atendemos aos conselhos, às sugestões da própria realidade. A gente insiste em tomar atitudes que, de antemão, nós já fomos informados que aquilo não estava certo, ou não ia dar certo. E aí a ilusão do discípulo. Então, o que a gente já vê aqui? É a ilusão, quer dizer, um erro de percepção de um aluno de Jesus. E esse aluno, Judas Iscariotes. Então vamos começar lá. Judas era o nome dele, Iscariotes porque vinha da cidade, da vila ou da família Iscariotes. Então esse capítulo, o Humberto de Campos vai versar em torno justamente do Judas. Naturalmente Jesus entra nesse capítulo e também entra um outro personagem muito importante que é o Tiago. O Tiago, ele dialoga com o Judas quando ele percebe que o Judas está se envolvendo com uma ideia totalmente contrária a tudo que Jesus vinha ensinando. E o que era isso? Jesus ensinou a paz, ele ensinou que o reino dele não era deste mundo, né? Que os discípulos deveriam sair pelo mundo para divulgar o evangelho, ou seja, conquistar as pessoas para o evangelho. Mas o Judas, na cabeça do Judas, esse mundo era o mundo material. Ainda que Jesus falasse o tempo todo que o reino dele era outro, não tinha nada a ver com esse reino material. E o Tiago, no diálogo com o Judas, ele vai a todo momento retomar algumas lições de Jesus, na tentativa de fazer Judas sair daquela ilusão que estava cegando os seus olhos. Bom, o texto então segue nessa direção e o tempo todo, então, como eu já falei, o Judas insiste em defender os seus pontos de vista. O que acontece com Judas? Assim como todos os discípulos, de certa forma, comungavam esse mesmo pensamento. Que pensamento era esse? O pensamento que Israel receberia um Messias salvador, alguém que viria tirar o povo israelense do jugo do Império Romano, onde eles eram extremamente sacrificados, né, no sentido de explorados, e então eles esperavam esse Messias. Quando Jesus chega, e que Jesus chega operando tantos milagres, tantas coisas que fugiam ao comum do dia a dia deles, eles já entenderam que ali estava o Messias. Mas o Tiago, que estava o tempo todo conversando com Judas, ele sempre vinha colocando para Judas, não é por aí. Isso é o que o texto vai nos dizer. Não é por aí, você está equivocado. O mestre nunca falou isso. O mestre sempre advogou a paz, sempre advogou que o reino dele era outro. Né? Você está insistindo numa ideia que está só na sua cabeça. Eu estou traduzindo com as minhas palavras, mas é o que o texto vai dizendo. Agora, o Humberto de Campos,
que é o autor, o espírito autor, muito interessante porque ele trata Judas de uma forma muito carinhosa. Ele não condena Judas em nenhum momento, embora reconhecendo Judas como uma pessoa teimosa, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que queria valer os seus desejos acima dos desejos de Jesus, mas ao mesmo tempo, em várias passagens do texto, ele vai falar que, apesar de tudo isso, Judas amava profundamente Jesus. Então, tudo que ele fez, então vamos recordar o que o Judas fez. Ele atendeu o convite dos membros do Sinédrio e ele vai até o templo. Na cabeça dele, ele estava indo com a intenção de negociar com os doutores da lei a libertação de Jesus, para que Jesus não fosse condenado. Só que não foi o que aconteceu. Quando, na verdade, Judas acaba vendendo Jesus, recebe os tais dos 30 dinheiros e vai embora acreditando que estava tudo resolvido. Ocorre que não foi isso. Ocorre que quando ele se dá conta, Jesus foi condenado à crucificação. E ele foi condenado à crucificação de uma maneira muito, vamos dizer assim, injusta. Porque ele não teve um julgamento de acordo com a lei. Vocês se lembram que foi Pôncio Pilatos que acabou participando desse julgamento? E por trás de Pôncio Pilatos estavam Anás e Caifás, que eram dois doutores da lei, que não aceitavam Jesus de jeito nenhum. E o Pôncio Pilatos não podia acreditar que ele não estava conseguindo sucesso, porque o Pôncio Pilatos não queria condenar Jesus. E aí o último recurso dele foi colocar para o povo a escolha entre Jesus e Barrabás. Só que, olha só que ironia, né? Apesar de tudo, Barrabás era aquela pessoa que correspondia às expectativas do povo judeu, porque ele era um revolucionário. E era isso que os judeus acreditavam que o povo precisava. Alguém que pegasse em armas, que conduzisse o povo para lutar contra o Estado romano. Muito bem, dito isso, a gente volta lá ao texto e Tiago, então, o tempo todo advertindo Judas que ele não enveredasse por essa área. E aí, quando Judas percebe que realmente aquilo que ele imaginou não estava se concretizando, ele entra em desespero. Porque ele percebe que ele não queria que Jesus fosse condenado. E não foi o que aconteceu. Daí, Judas, no seu desespero, ele não só ele vai ao Sinédrio tentar pedir aos membros do Sinédrio que devolvesse o dinheiro, ele propôs devolver o dinheiro que ele recebeu em troca da libertação de Jesus, e também que Jesus não fosse crucificado. Mas os membros do Sinédrio, ao contrário, até riram da cara dele, né, da inocência do Judas. Judas, então, corre para os seus colegas discípulos. Os seus colegas discípulos estavam igualmente desesperados, porque eles também não esperavam que acontecesse aquilo com o seu mestre amado, que era só amor e bondade. E, no entanto, estava passando por toda aquela situação em função da traição de Judas. Então, ele também não é bem recebido pelos discípulos. E o texto não chega a esse ponto, mas nós sabemos que Judas acaba se suicidando, tal o desespero que toma conta da sua mente e do seu coração. Bom, aí Jesus é crucificado e ele é crucificado, ele vai ser enterrado, né? Na verdade ele vai num túmulo, né? que é cedido por José de Arimateia. Aquele túmulo é vedado, Jesus é colocado ali, e no terceiro dia
conforme as Escrituras e conforme o próprio Jesus havia falado, ele ressuscita. E aí, olha só, né? Uma reflexão aqui. Eu sempre me incomodou muito o sofrimento de Jesus. E aí eu fico pensando, meu Deus, mas como que Deus, né, tanto amor e bondade, vai permitir que o seu filho amado sofra uma morte tão tenebrosa? E aí, pensando daqui, pensando dali, eu cheguei a uma conclusão que, pelo menos temporariamente, acalmou meu coração. Nada pode fazer a gente acreditar que a morte de Jesus ou a desencarnação de Jesus não tenha sido real. E depois, todos viram Jesus crucificado, aquela morte horrorosa. E depois, 3 dias depois, Jesus ressuscita. Então, o que eles percebem é que realmente o quê? Qual é a grande lição da ressurreição? É que a morte não existe. Essa é a grande lição que o cristianismo traz para nós. E essa é uma lição tão impactante que quando Maria Madalena ela é a primeira vez Jesus ressuscitado, né? E ela vai avisar para os discípulos, e eles de início até duvidam, mas depois eles acabam, eles próprios vendo com os próprios olhos, eles passam a acreditar piamente, e de tal forma isso os impacta, que eles também são capazes das mais difíceis e mais complicadas experiências, sofrimentos, para divulgar a doutrina cristã. Então aí a gente vê, né, que alguma razão importante teve para Deus permitir o sofrimento de Jesus. E que isso também sirva para nós. Porque o que a gente passa aqui na Terra não é nem 1 milímetro do que Jesus passou. E quando a gente passar pelos nossos momentos difíceis, que a gente possa ter coragem para enfrentar as dificuldades e mudar o que a gente pode mudar. E aceitar o que a gente não pode, como diz a lição de São Francisco. E ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Finalizo aqui. Agradeço quem esteve comigo até esse momento. E se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.